A mulher chegou ao hospital gritando que ia dar à luz, mas o ultrassom não mostrou gravidez. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia sentia como se seu corpo estivesse pegando fogo. O suor escorria como chuva, e as dores abdominais, em espasmos violentos, a impediam de respirar. Uma dor súbita e intensa no ventre a fez gemer sem parar. Me ajudem! Me ajudem, por favor! Imediatamente, os profissionais de saúde correram para dentro do quarto. A enfermeira chamada Marta empurrava apressadamente a maca de emergência, enquanto o médico de plantão, Dr. Luiz, se aproximava da cama com uma expressão impassível. O que você está fazendo? Ela precisa ser atendida agora. Marta insistiu. Deixe-me fazer meu trabalho, respondeu o Dr. Luiz, com frieza. Ela está apenas fingindo. Lúcia ficou horrorizada ao ouvir as palavras do médico. Não. Eu estou grávida. Estou em trabalho de parto. Por favor, não me deixem assim. Eu imploro. Ela suplicava, com lágrimas caindo como uma enxurrada, a voz embargada pelo desespero. Outro enfermeiro, João, começou a discar para chamar o aparelho de ultrassom. Vamos verificar agora mesmo, mas acho que ela tem algum distúrbio psicológico, comentou João. Lúcia não conseguiu ouvir mais nada, pois a dor em seu abdômen era tão intensa que ela não conseguia se concentrar. Ela sentia nos olhares ao redor que os médicos e enfermeiros duvidavam dela. Eles não acreditavam. Mas ela sabia que não estava louca. Ela sentia o bebê se mexendo dentro de si, era uma sensação nítida em sua mente. Ela havia carregado aquela criança por 9 meses, e agora estava prestes a dar à luz. Por que eles não conseguiam entender isso? O aparelho de ultrassom foi trazido até a cama. A equipe começou a escanear o abdômen de Lúcia. Mas a imagem na tela os deixou em silêncio. Nada apareceu. Nenhuma gravidez. Doutor, realmente não há bebê. Ela não está grávida, disse uma das enfermeiras. O Dr. Luiz olhou para a tela e depois voltou-se para Lúcia com uma expressão de irritação. Como eu disse, ela não está grávida. É apenas um caso de delírio. Ela precisa de ajuda, declarou friamente. Lúcia entrou em pânico como nunca antes. Não. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu estou realmente grávida. Ela não conseguia entender como tudo podia ter chegado a esse ponto. Por que ninguém acreditava nela? Todos ao redor a olhavam como se ela fosse uma estranha. Ela gritava em desespero, mas ninguém se importava. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Uma enfermeira deu uma risadinha e comentou. Ela só está fazendo drama. Lúcia afundou na cama, lágrimas caindo sem parar. Ela olhou em volta e sentiu-se cercada por olhares frios e julgadores. Ninguém acredita em mim? Por que isso está acontecendo? O Dr. Luiz franziu a testa. Ela precisa de uma avaliação psiquiátrica. Ele se virou para Marta e João. Preparem os papéis. Vamos levá-la para o setor de avaliação psicológica imediatamente. Marta, a enfermeira que havia agido rapidamente antes, apenas balançou a cabeça em silêncio. Ela olhou para Lúcia com um pouco de compaixão nos olhos, mas se afastou rapidamente. Lúcia sentiu que aqueles passos apressados marcavam o fim de uma vida prestes a desmoronar. Nesse momento, uma figura desconhecida apareceu na porta. Era Ana, uma enfermeira jovem recém-contratada pelo hospital. Ela entrou com um semblante sério, encarando o Dr. Luiz. O que está acontecendo aqui? Ana perguntou, com uma voz suave, mas cheia de preocupação. O Dr. Luiz virou-se, claramente contrariado. Ela é um caso psiquiátrico. Precisa ser avaliada imediatamente. Ana olhou para Lúcia, e uma dúvida passou por seus olhos. Ela não conseguia entender como uma mulher poderia gritar daquela maneira se não tivesse um motivo real. Ana aproximou-se de Lúcia, colocando levemente a mão sobre seu ombro, um gesto delicado, mas cheio de empatia. Vai ficar tudo bem. Você não está sozinha, Ana sussurrou.
Lúcia olhou para Ana com esperança nos olhos, mas seu coração já começava a se despedaçar. Por que ninguém acreditava nela? Estaria realmente enlouquecendo? Ou tudo isso era apenas um pesadelo sem fim? Lúcia sentia-se afundar num pesadelo interminável. Após a ordem do Dr. Luiz para levá-la à avaliação psicológica, ela foi conduzida a um quarto isolado. Foi forçada a deitar-se na cama, enquanto sua mente girava em meio ao caos. As dores abdominais vinham em ondas, mas agora, o que mais doía era o desprezo e a frieza ao seu redor. Assim que a porta do quarto se abriu, passos firmes se aproximaram. Era sua mãe, Dona Rosa. Lúcia tentou esboçar um sorriso, esperando que ao menos sua mãe acreditasse nela. Mas a mulher entrou com uma expressão carregada de raiva. Mãe e mãe. Lúcia chamou com esperança, mas Dona Rosa não respondeu de imediato. Ela ficou parada, olhando a filha com frieza. Mãe, e eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu tenho certeza de que estou grávida. A senhora tem que acreditar em mim. Lúcia tentava explicar, com a voz trêmula. Dona Rosa balançou a cabeça e se aproximou com o rosto endurecido, sem nenhuma compaixão. Você enlouqueceu, Lúcia. Está envergonhando nossa família, ela gritou, levantando a mão e desferindo um tapa no rosto da filha. O quarto inteiro ficou em silêncio. Todos os presentes médicos e enfermeiros pararam, chocados com a cena dolorosa. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, não conseguiu dizer nada. A dor no ventre era insignificante diante da dor em seu coração. Eu não fiz nada de errado. Lúcia tentou se defender, mas Dona Rosa não tinha mais paciência. Você é uma vergonha. Tudo o que faz é destruir tudo ao seu redor, disse, com a voz como uma lâmina cortando fundo na alma de Lúcia. O ambiente ficou sufocante. Os olhares de julgamento a cercavam como uma jaula invisível. Lúcia sentia-se encurralada num canto escuro, sem saída. Todos haviam virado as costas para ela, e apenas ela restava em meio à dor. Mãe! Lúcia sussurrou, mas ninguém respondeu. Dona Rosa virou-se de costas, sem demonstrar qualquer afeto. Assine logo os papéis para avaliação psicológica. Você está mesmo doente. Disse, fria, e saiu do quarto sem olhar para trás. Lúcia sentiu como se seu coração tivesse sido rasgado. Queria chamar por alguém, mas ninguém a ouvia. O olhar do Dr. Luiz e dos enfermeiros era carregado de desconfiança. Eles a viam como uma farsante, uma mentirosa. Cada gesto deles era como um soco em sua dignidade. Tudo ficou nebuloso, como se ela estivesse envolta em uma nuvem negra da qual não conseguia escapar. A porta do quarto se fechou com um estrondo, como se selasse todas as esperanças que ela ainda tinha. Lúcia encolheu-se na cama, sem forças nem para chorar. Ela havia perdido tudo. Sua mãe, sua família, e até o benefício da dúvida. Ela sentia-se como alguém descartado. E o mais doloroso, não conseguia provar que estava certa. Enquanto Lúcia continuava calada no quarto, Ana, a jovem enfermeira que havia aparecido no dia anterior, entrou com o rosto cheio de preocupação. Lúcia, você está bem? Ana perguntou, tentando sorrir com gentileza. Lúcia levantou o olhar cheio de lágrimas. Por que ninguém acredita em mim? Eu não estou louca. Lúcia murmurou, com os lábios tremendo. Ana se aproximou, colocou a mão em seu ombro e tentou consolá-la. Vai ficar tudo bem. Você não está sozinha nisso. No entanto, assim que Ana terminou de falar, o Dr. Luiz entrou no quarto, com um semblante sério. Ana, isso não é da sua conta. Ela precisa ser monitorada, ordenou, com a mesma frieza de sempre. Ana olhou para ele com desaprovação, mas não teve coragem de confrontá-lo. Sim, doutor, respondeu, mas a decepção era visível em seus olhos. Lúcia olhou para Ana com um desespero silencioso. Ela não sabia mais o que fazer. Eu não estou louca. Eu não estou louca. Repetia sem parar, mas dentro dela, a dúvida começava a crescer. E se ela estivesse realmente perdendo a razão?
Minuto após minuto, Lúcia permaneceu em silêncio, ouvindo os passos frios dos médicos e enfermeiros passando pelo corredor. Eles a olhavam como se fosse um ser estranho. Ela não conseguia entender por que todos a rejeitavam. Por quê? Lúcia sussurrou, sufocada. Lúcia ficou encolhida naquele quarto de hospital frio, abraçando os próprios joelhos, com um olhar vazio. A dor física havia diminuído um pouco, mas a anestesia emocional não passava. Ela não conseguia esquecer o tapa da mãe, nem as palavras cruéis que ouvirá. Tudo parecia distante, como se ela tivesse sido jogada num lugar escuro onde ninguém mais se importava. Era uma solidão que apertava o peito. A porta se abriu novamente, e imediatamente uma voz fria ressoou. Lúcia, sua mãe chegou, disse o Dr. Luiz, sem um pingo de empatia. Dessa vez, Dona Rosa entrou no quarto com o rosto tomado pela raiva e o olhar gelado como gelo. O que você pensa que está fazendo? Gritou ela, cheia de decepção. Você me chama até aqui, mas em vez de encontrar uma filha decente, eu dou de cara com uma louca. Cada palavra era como uma faca no coração de Lúcia. Ela ergueu os olhos, cheios de lágrimas, mas não conseguiu dizer muita coisa. Mãe, e eu não estou louca. Eu estou realmente grávida. Lúcia sussurrou, com a voz fraca, quase afogada pela dor em seu peito. Ela não entendia por que sua mãe a abandonara. Ela havia tentado tanto se explicar, mas ninguém acreditava nela. Dona Rosa caminhou furiosamente até a cama, seu rosto não mostrava mais nenhum traço de carinho. Você acha que é quem, Lúcia? Acha que pode fazer esse tipo de coisa e que sua mãe vai acreditar em você? Ela gritou, levantando a mão como se fosse dar outro tapa, mas parou no último momento, bufando com desprezo. Você é uma vergonha para essa família, Lúcia. Você manchou o nome de todos nós. Lúcia ficou paralisada, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Dona Rosa sempre fora quem ficava ao seu lado, seu apoio inabalável nos momentos difíceis. Mas agora, ela virava as costas de maneira fria e impiedosa. Mãe! Lúcia sussurrou, mas Dona Rosa não parou. A porta se fechou com um estrondo, deixando Lúcia novamente sozinha no quarto frio do hospital. O ar parecia ainda mais pesado. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor. Sua mãe, as pessoas mais próximas, todos haviam lhe virado as costas. Será que ela estava mesmo louca? Por que ninguém acreditava nela? Sentia-se como um animal ferido abandonado no escuro, sem esperança, sem saída. Nesse momento, Ana entrou no quarto, os olhos cheios de preocupação ao ver Lúcia sentada, completamente sozinha. Lúcia, você está bem? Ana perguntou com uma voz suave, mas cheia de preocupação. Lúcia levantou o olhar para Ana, os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha mãe não acredita em mim. Ninguém acredita em mim, disse Lúcia, com a voz embargada, tentando conter as emoções. Ana olhou com compaixão. Você não precisa passar por isso sozinha, Lúcia. Vamos encontrar uma forma de resolver isso. As pessoas podem não entender agora, mas você não está sozinha. Lúcia caiu em prantos, sem conseguir mais se conter. Eu não estou louca. Eu estou realmente grávida. Ela soluçava, mas Ana permaneceu ao lado dela em silêncio, colocando a mão em seu ombro, tentando oferecer algum conforto. O Dr. Luiz entrou no quarto mais uma vez, o rosto ainda impassível. Ana, você não precisa se envolver nisso. Ela precisa ser monitorada, disse ele com uma voz firme, que não permitia contestação. Ana olhou o médico com determinação. Eu sei que ela não está louca, doutor. Ela precisa de ajuda, não de ser encurralada desse jeito. O Dr. Luiz não respondeu. Apenas virou-se e saiu da sala, deixando Ana e Lúcia no silêncio. Ana voltou-se para Lúcia com um olhar cheio de compaixão. Vamos descobrir a verdade. Eu não vou deixar isso acontecer sem fazer nada. Lúcia apenas conseguiu olhar para ela, sentindo uma fagulha de esperança brilhar no meio da escuridão. Ela não sabia o que viria a seguir, mas ao menos Ana lhe dera um motivo para acreditar que as coisas poderiam mudar.
Lúcia continuava sozinha no quarto do hospital, como se tudo estivesse desabando ao seu redor. A dor, o desespero, ela havia perdido tudo. Ninguém acreditava nela, sua mãe havia virado-lhe as costas, e agora tudo parecia ainda pior com o fato de estar trancada em um quarto isolado no hospital. A sensação de solidão e perda era esmagadora, mas ela não podia fazer nada além de resistir em silêncio. O doutor Luiz e uma enfermeira entraram, ambos a olhavam como se ela fosse uma criatura estranha. Lúcia, preciso que você assine um termo de consentimento para uma avaliação psicológica, disse o doutor Luiz com frieza, sem demonstrar a menor preocupação. Lúcia o encarou, sentindo-se profundamente ofendida. Eu não preciso assinar nada. Eu não estou louca, só fui mal compreendida, ela gritou, mas suas mãos estavam fracas, incapazes de reagir. O doutor Luiz não tinha tempo para explicações. Ordenou que o enfermeiro João a segurasse, e num instante, 2 outros enfermeiros entraram no quarto. Eles a imobilizaram com força, impedindo qualquer movimento. Soltem-me! Lúcia gritou, mas eles não a escutaram. O enfermeiro João aplicou uma injeção rapidamente em seu braço. A sensação do líquido frio espalhando-se pelo corpo fez com que ela se sentisse tonta, sua visão começou a ficar turva. Não, e não. Eu não estou louca. Lúcia sussurrou com esforço, mas tudo começou a desaparecer à medida que o sedativo fazia efeito. Seus olhos começaram a se fechar, pensamentos confusos passavam por sua mente, mas havia uma única frase que se repetia sem parar: eu não estou louca. Eu não estou louca. O doutor Luiz observava Lúcia com um olhar sem emoção. Vamos conduzir isso de forma científica. Ela precisa de intervenção imediata. Ana estava no canto do quarto, sem poder fazer nada além de observar em silêncio. Ela não entendia por que o doutor Luiz era tão frio com Lúcia. Mas assim que ele saiu, Ana correu até a cama de Lúcia, os olhos cheios de preocupação. Lúcia, e não se preocupe, tudo vai ficar bem. Lúcia ouvia a voz de Ana ecoar em meio ao torpor, mas seu corpo estava fraco demais para reagir. Tudo o que podia fazer era fechar os olhos e se perguntar se realmente estava louca, ou se apenas ninguém estava disposto a ouvi-la. Fora do quarto, uma conversa acontecia entre os médicos. O doutor Luiz estava com outro enfermeiro, José, um profissional já experiente. Ela precisa ficar internada por um tempo. Vai ser transferida para a ala psiquiátrica nos próximos dias, disse o doutor Luiz, com firmeza. José assentiu, mas um leve sinal de dúvida apareceu em seus olhos. Mas doutor, e se ela realmente estiver com algum problema psicológico? Será que isso é o melhor que podemos fazer por ela? Estamos fazendo o que é necessário, respondeu o doutor Luiz, sem hesitar. Às vezes, para salvar alguém, é preciso usar medidas drásticas. A resposta do doutor Luiz não o convenceu completamente. José sentia que havia algo errado. Mas, mesmo assim, permaneceu em silêncio. Parte dele queria acreditar que tudo tinha um motivo, mesmo que seu coração dissesse o contrário. Um leve toque soou na porta. Ela se abriu e uma figura familiar entrou. Era Ana. Ana se aproximou da cama de Lúcia, os olhos cheios de compaixão. Lúcia, você não está sozinha nisso. Tudo vai ficar bem, ela sussurrou, mas Lúcia não conseguia responder, seu corpo já quase sem reação. Ana olhou para o rosto de Lúcia, depois ergueu o olhar na direção do doutor Luiz que estava do lado de fora da porta, balançando a cabeça em desaprovação. Deixe isso comigo, ela disse com firmeza. Mais uma vez, Lúcia sentiu-se invadida. A dor de ter sido traída, abandonada, desacreditada. Ela só queria que alguém aparecesse e mostrasse uma saída para aquele ciclo sem fim. Mas, não importava o que fizesse, ela continuava presa. Lúcia sentia que estava afundando em uma noite sem fim. O hospital já não era mais um lugar de cura, mas uma prisão sombria da qual ela não conseguia escapar. Depois de ser sedada e trancada em uma sala de observação psicológica, Lúcia já não tinha forças para resistir. Ela só conseguia ficar deitada na cama, os olhos turvos, a mente confusa e a decepção pesando sobre todo o seu corpo.
Todos ainda a viam como uma mentirosa, uma louca, mesmo sabendo que não era. Ela era apenas uma mulher encurralada, sem saída. Mas algo dentro dela ainda não queria desistir, ainda se recusava a aceitar tudo aquilo. Numa tarde, enquanto o hospital seguia com sua rotina, Ana voltou ao quarto de Lúcia. A jovem enfermeira continuava sendo a única que tratava Lúcia como um ser humano, não como uma paciente sob avaliação psiquiátrica. Dessa vez, Ana entrou com um ar mais discreto que o habitual, mas Lúcia percebeu a preocupação em seu olhar. Lúcia, Ana sussurrou, sentando-se ao lado da cama. Você se lembra do Dr. Rubens? Aquele que você mencionou, da clínica. Lúcia levantou a cabeça, os olhos turvos, mas cheios de curiosidade. Dr. Rubens, e ela murmurou, depois fechou os olhos. Eu lembro, e lembro dele. Ele foi o único em quem confiei. Ele disse que eu ficaria bem, e mais agora. Ela não conseguiu continuar, as lágrimas começaram a escorrer. Ana sentiu a dor no tom de sua voz. Respirou fundo e continuou, com um tom suave, mais firme. Eu revisei algumas informações sobre o Dr. Rubens e a Clínica Esperança. Há algo estranho. Ana olhou ao redor para garantir que ninguém a ouvia. A clínica não existe mais, mas encontrei alguns documentos antigos. Lúcia ergueu o olhar, tentando entender o que Ana estava dizendo. Sério? Ela perguntou, com um leve tom de esperança. Mas por que ninguém sabe sobre ele? Por que o hospital não tem nenhum registro? Fique tranquila, eu vou fazer de tudo para descobrir a verdade, disse Ana com convicção. Eu acho que fomos enganadas. Talvez o Dr. Rubens não fosse quem você pensava. Lúcia sentiu uma onda de emoções. Se Ana estivesse certa, isso explicaria muita coisa. Por que ela foi colocada nessa situação? Por que o hospital não conseguia encontrar nenhum rastro daquele médico? Ana prosseguiu, com seriedade. Você se lembra daquele exame de gravidez com um nome de médico ilegível? Eu guardei ele. Mesmo que esteja difícil de ler, vou investigar mais. Lúcia sentiu uma centelha de esperança crescer dentro dela. Talvez, só talvez, a verdade viesse à tona. Ela já não se sentia totalmente abandonada. Um raio de luz tímido começava a surgir no meio da escuridão. Obrigada, Ana. Obrigada por acreditar em mim, Lúcia disse, com a voz embargada, os olhos brilhando como quem finalmente encontra uma saída do breu. Ana se levantou e deu um leve tapinha no ombro de Lúcia. Vamos resolver isso juntas. Não se preocupe. Eu vou descobrir tudo. Com as palavras de encorajamento de Ana, Lúcia sentiu um pouco de alívio, embora a verdade ainda parecesse distante. Mas, pelo menos, ela não estava mais sozinha. Ela tinha uma amiga, alguém que acreditava nela, e isso já era suficiente para lhe dar forças. Depois que Ana saiu, Lúcia permaneceu deitada na cama, refletindo sobre o que acabará de ouvir. Os detalhes sobre o Dr. Rubens e aquela clínica estranha começaram a girar em sua mente. Por que tudo relacionado a ele era tão nebuloso? Ela havia confiado demais nele, e agora parecia que isso foi um grande erro. Um erro pelo qual ela não conseguia se perdoar. Do fundo do coração, Lúcia sentia uma inquietação e um medo crescentes, mas também havia dentro dela uma certeza poderosa de que não podia continuar sendo soterrada pelas trevas. Ela precisava fazer alguma coisa. Não podia permitir que essa verdade permanecesse escondida para sempre. Nesse momento, um segurança entrou, não para cuidar da paciente, mas para levar Lúcia a outro setor. Senhora Lúcia, o doutor pediu que eu a levasse para a ala psiquiátrica, disse o segurança, com o mesmo tom frio dos demais funcionários do hospital. Lúcia ouviu aquilo como se estivesse sendo enjaulada. Não, ela gritou, mas o segurança não deu atenção. Ele a arrastou como se fosse uma criminosa, ignorando completamente as lágrimas que escorriam por seu rosto. Dentro de si, Lúcia só conseguia pensar em Ana e nas palavras que ela acabará de dizer. Se ao menos pudesse encontrar uma pista, se pudesse provar que estava certa. Mas tudo parecia estar ficando cada vez pior. Lúcia sentia-se como se estivesse sendo empurrada para outro mundo.
A sensação de impotência a sufocava. O quarto do hospital onde ela estava confinada já não parecia um local de tratamento, mas sim uma cela escura onde ela havia perdido todos os seus direitos. Ela já não era mais ela mesma, tudo estava sendo controlado por pessoas que não acreditavam nela. As palavras da mãe, os olhares do Dr. Luiz, tudo fazia com que ela se sentisse à beira de um abismo sem volta. Uma semana se passou desde que ela fora levada para aquele lugar, e Lúcia já não tinha forças para chorar. Tudo o que conseguia fazer era sentar-se e olhar pela janela, onde alguns raios fracos de sol passavam pelas frestas. Ela já não tinha esperança de receber ajuda de ninguém. Ninguém além de Ana, a única enfermeira em quem ainda confiava. Embora Ana ainda fosse visitá-la todos os dias para verificar seu estado, ela continuava sendo apenas uma observadora silenciosa. As pessoas sempre se protegiam, nunca queriam se envolver demais. Ana já havia feito tudo o que podia, mas mesmo tendo encontrado provas sobre o Dr. Rubens e a clínica falsa, as coisas ainda aconteciam devagar demais, e Lúcia começava a sentir que toda a sua esperança estava se esvaindo. O dia de hoje não era diferente dos anteriores. Lúcia só conseguia olhar para o vazio à sua frente, e mais uma vez, a dor vinha. Mas não era uma dor física. Era uma dor que vinha da alma. Uma dor que dava vontade de gritar, mas ela já não conseguia. Tudo havia se tornado distante demais. Nada mais era como antes. Enquanto isso, os outros médicos do hospital ainda viam Lúcia como um típico caso de delírio. Começaram a tentar confirmar que ela sofria de distúrbios psicológicos. As conversas por trás das portas sempre a faziam se sentir isolada. Ela ouvia comentários cruéis sobre si mesma, mas ninguém se importava com o que ela dizia. Ela está apenas fingindo, diziam. Talvez ela não tenha capacidade de entender a própria condição. Diante desse silêncio cruel, Lúcia sentia-se afundando num oceano profundo. Ninguém a defendia, ninguém se levantava para proteger a verdade. A sensação era como uma enxurrada que arrastava toda a esperança, deixando apenas um vazio insuportável. Naquela noite, quando os médicos já haviam ido embora e o hospital mergulhava em silêncio, Ana voltou. Ela entrou no quarto com o rosto cheio de preocupação. Lúcia, tenho novidades para você, disse ela em tom de sussurro, como se temesse ser ouvida por alguém. Lúcia levantou o olhar, exausta, mas cheia de esperança. O que você descobriu? Lúcia perguntou, com a voz rouca, como se não tivesse forças para continuar. Ana sentou-se ao lado da cama, abriu sua bolsa pequena e tirou alguns papéis. Descobri o dossiê da Clínica Esperança. Ela não tinha licença legal para funcionar. E há algo ainda mais preocupante. O Dr. Rubens foi processado várias vezes antes da clínica ser fechada. Lúcia arregalou os olhos, incrédula. O Dr. Rubens, e foi processado, ela repetiu, a voz embargada, sem acreditar no que acabará de ouvir. Sim, Ana confirmou. E eu já enviei todas essas provas para a vigilância sanitária. Eles vão iniciar uma investigação imediatamente. Ana suspirou e olhou para Lúcia com firmeza. Lúcia, eu não vou desistir. Vamos descobrir toda a verdade. As palavras de Ana foram como um feixe de luz na escuridão. Lúcia sentiu uma onda de esperança nascer em seu coração, mesmo sabendo que a luta ainda seria longa. Mas, pelo menos, agora ela tinha alguém ao seu lado. Alguém disposto a lutar pela verdade. Muito obrigada, Lúcia sussurrou, a voz cheia de gratidão. Ana sorriu e apertou suavemente a mão de Lúcia. Não precisa agradecer. É o que eu tenho que fazer. Ela se levantou para ir embora, mas antes de sair, virou-se e olhou para Lúcia uma última vez. Eu não vou deixar você sozinha. Vamos resolver tudo isso. Durante toda aquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Ela sentia uma força estranha crescer dentro de si. Se Ana conseguia fazer tudo aquilo, por que ela não conseguiria? Se havia alguém que acreditava nela, por que ela mesma não poderia se levantar e lutar? Mas mesmo assim, o silêncio ainda a assombrava. As pessoas ao seu redor ainda olhavam como se ela fosse louca, e ela não sabia o que fazer para mudar isso.
Fechou os olhos, e na escuridão, pensou nas últimas palavras de Ana. Eu não vou deixar você sozinha. Essas palavras, por mais simples que fossem, eram a única coisa que permitia a Lúcia manter viva uma última faísca de esperança. A noite era silenciosa, e a escuridão cobria todo o hospital. Lúcia permanecia deitada na cama do quarto, sentindo a tensão contínua que não cessava. A dor dentro dela não era mais física, mas um peso invisível sobre todos os seus pensamentos. Cada minuto que passava no silêncio era mais um minuto de solidão. A dúvida sobre si mesma crescia a cada instante, mas ainda havia uma parte dentro dela, uma parte resistente, que se recusava a desistir. Ela não queria continuar vivendo no silêncio e na sensação de abandono. De repente, a porta do quarto se abriu devagar, e Ana entrou, trazendo uma bolsa pequena. Mas em suas mãos não havia instrumentos médicos nem prontuários, havia algo muito mais importante. Lúcia olhou para ela, os olhos cheios de esperança. Ana, Lúcia disse, a voz embargada, mas cheia de expectativa. Tem alguma novidade? Ana fechou cuidadosamente a porta e sentou-se ao lado da cama. Ela não falou imediatamente, apenas começou a vasculhar sua bolsa. Lúcia observava com ansiedade, enquanto o pânico começava a dar lugar a uma expectativa silenciosa. Ana tirou um papel e o abriu diante de Lúcia. Eu entrei escondida no arquivo do hospital. Estes são alguns documentos que encontrei relacionados à Clínica Esperança, ela disse, com a voz baixa, mas decidida. São registros antigos, de transferências de pacientes da clínica para este hospital. E há alguns detalhes estranhos. Lúcia olhou para os papéis. Sua mente começou a girar. Nomes desconhecidos, assinaturas, informações que ela não conseguia compreender totalmente. Mas algo era evidente, e a Clínica Esperança não era um local médico legalizado. Isso a fez estremecer, não apenas pela verdade que começava a surgir, mas pelo nível de perigo ao qual fora exposta. O que fazemos agora? Lúcia perguntou, com a voz cheia de apreensão. Não posso deixar que eles continuem me enganando assim. Ana curvou levemente os lábios, num sorriso sutil. Não podemos permitir que essa verdade continue enterrada. Vou enviar todas essas provas à vigilância sanitária. Eles terão que investigar. E se não fizerem, pelo menos mostraremos ao mundo que você não é a única que percebeu que foi enganada. O medo de Lúcia começou a desaparecer, dando lugar a uma chama de determinação. Tudo aquilo precisava ter um fim. Eles não podiam continuar vivendo sob mentiras. Lúcia percebeu que, mesmo que levasse tempo, ela lutaria pela verdade. No dia seguinte, Ana não pôde visitar Lúcia por causa de sua agenda apertada, mas Lúcia já sentia a diferença. Os médicos e enfermeiros do hospital já não a olhavam com tanta desconfiança como antes. Alguns até pareciam preocupados, embora ninguém tivesse coragem de demonstrar apoio abertamente. Toda vez que o enfermeiro João vinha verificar o estado de Lúcia, ele não dizia muito, apenas fazia silenciosamente seu trabalho e saía. No entanto, Lúcia percebia uma mudança em sua atitude. Talvez, as pessoas também já tivessem notado que algo estava errado no hospital. Naquela noite, Lúcia foi transferida de quarto novamente, e dessa vez, foi levada para a ala de pacientes com transtornos mentais leves. Embora soubesse que aquele não era o lugar ao qual pertencia, ela não podia contestar. Os médicos e funcionários continuavam com a mesma postura indiferente, sem nenhuma compaixão por ela. Simplesmente presumiam que ela estava fingindo, e isso bastava para justificarem tudo o que faziam. Mesmo assim, Lúcia mantinha uma pequena chama de esperança dentro de si. Ela não podia desistir. Já havia encontrado pistas importantes, e sentia que a verdade estava se aproximando. Naquela noite, quando médicos e enfermeiros já haviam ido embora, Ana voltou secretamente ao hospital dessa vez, não apenas para visitar Lúcia, mas para fazer algo importante. Ficou um tempo parada no corredor, observando os quartos com cautela, depois entrou sorrateiramente no arquivo antigo do hospital. No escuro, Ana vasculhou gavetas, revistando arquivos que poderiam conter informações cruciais para a investigação.
Ela encontrou mais alguns dossiês, documentos relacionados ao Dr. Rubens e denúncias de antigos pacientes da clínica. Eram provas irrefutáveis. Ana rapidamente fez cópias dos documentos mais importantes e se preparou para enviá-los à vigilância sanitária. Sabia que estava correndo riscos, mas também sabia que, se não agisse, tudo o que Lúcia havia sofrido jamais viria à tona. Quando Ana deixou o hospital na manhã seguinte, sentia que havia dado um grande passo. Agora tudo dependia do tempo e da forma como a investigação se desenrolaria. Mas, pelo menos, Lúcia não estava mais sozinha. Ela não precisava mais aceitar uma vida nas sombras. A verdade viria à tona, e o Dr. Rubens pagaria pelo que havia feito. Lúcia sentava-se na cama do hospital, sentindo uma centelha de esperança se acender em seu coração. Sabia que sua luta ainda não havia terminado, mas pelo menos agora não precisava enfrentá-la sozinha. Lúcia não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Depois de receber as informações de Ana, ela sabia que a verdade finalmente seria revelada. Embora ainda estivesse apreensiva, uma luz de esperança começava a iluminar sua alma. A vida não podia continuar daquele jeito, não podia permitir que pessoas inocentes fossem empurradas para a escuridão sem proteção. Alguns dias depois, Ana voltou ao hospital com um semblante decidido. Lúcia, nós conseguimos uma resposta. A verdade será reconhecida. Ana estava parada à porta do quarto de Lúcia, os olhos brilhando de confiança. Lúcia ergueu o olhar para Ana, os lábios tremendo, mas sem conseguir dizer uma palavra. Apenas assentiu com a cabeça, apertando o lençol com as mãos, sentindo como se estivesse renascendo. A verdade finalmente será conhecida. Ana confirmou com a cabeça. A vigilância sanitária iniciou a investigação. Todas as provas sobre o Dr. Rubens já foram enviadas, e eles não vão deixar isso passar como um caso qualquer. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Lúcia. E não se esqueça, o Dr. Luiz vai pagar pelo que fez com você. Ele estava errado, Lúcia, e ninguém pode negar isso. Lúcia sentiu uma onda de alívio correr pelo corpo. Ela queria acreditar no que Ana dizia, embora soubesse que a justiça nunca era fácil. Mas, ao menos, havia uma esperança. Eu não achei que conseguiria passar por este dia sem sentir isso. O Dr. Luiz, que se recusará a acreditar em Lúcia e rejeitar a todas as provas que ela apresentava, agora estava sendo alvo de uma investigação minuciosa. Ana havia trabalhado incansavelmente para trazer a verdade à tona e expor tanto o Dr. Rubens quanto o Dr. Luiz. Lúcia mal conseguia acreditar que as coisas estavam mesmo mudando. Tudo o que havia vivido, os dias de desespero, pareciam estar se encerrando. Mas uma parte dela ainda sentia medo. Medo de que tudo fosse enterrado novamente sob o manto do silêncio, como antes. Eu ainda não consigo acreditar que eles realmente vão pagar pelo que fizeram, suspirou Lúcia, olhando para o vazio. Alguém vai ter que pagar, disse Ana, com firmeza na voz. Não podemos permitir que pessoas como o Dr. Rubens continuem prejudicando os outros. E o Dr. Luiz, ele não vai escapar. No dia seguinte, aconteceu algo que Lúcia jamais imaginaria. Os inspetores da vigilância sanitária chegaram ao hospital, e imediatamente, tudo ficou tenso. O Dr. Luiz foi chamado para prestar esclarecimentos. Lúcia, observando pela janela do quarto, viu o Dr. Luiz entrar na sala de reuniões com um semblante preocupado. Ele não poderia evitar enfrentar as consequências que merecia. Está chegando ao fim, Ana sussurrou para Lúcia ao vê-la encarando fixamente a porta da sala de reuniões. Ele vai ter que pagar. Na sala de reuniões, reinava o silêncio. Os inspetores sentaram-se de frente para o Dr. Luiz. Eles não eram o tipo de pessoas que se deixavam enganar por mentiras ou estratégias evasivas. Um deles, o inspetor Miguel, olhou fixamente para o Dr. Luiz, sem alterar a expressão. Dr. Luiz, disse ele, com um tom firme. Recebemos informações sobre condutas impróprias de sua parte em relação à paciente Lúcia. O Dr. Luiz engoliu seco, o suor escorrendo pela testa. Eu não sei do que o senhor está falando, respondeu, com a voz trêmula. Miguel não hesitou.
Acho que o senhor sabe, sim. O senhor participou de avaliações incorretas, que resultaram em sofrimento desnecessário à paciente. E nós temos provas. Luiz não conseguia esconder o medo em seus olhos. Isso é um mal-entendido. Eu segui os protocolos, tentou justificar-se, mas a voz já estava falhando. Não precisamos ouvir mais justificativas, Miguel interrompeu. Já temos provas suficientes de que o senhor abusou da sua autoridade e destruiu a vida de uma paciente. Miguel entregou ao Dr. Luiz uma cópia dos documentos encontrados por Ana, os mesmos que provavam seu envolvimento na manipulação do caso de Lúcia. O Dr. Luiz ficou paralisado ao ver os papéis. Uma parte dele queria gritar de raiva, mas não podia. Sabia que não havia mais saída. A verdade havia sido revelada. Lúcia sentiu uma leve sensação de alívio ao saber que o Dr. Luiz estava sendo investigado. Tudo o que ela havia sofrido começava, enfim, a ser reparado. Sua vida, ainda repleta de desafios, agora tinha um fio de luz no fim do túnel escuro onde ela estivera presa por tanto tempo. Nos dias que se seguiram, o Dr. Luiz foi suspenso do cargo e passou a enfrentar investigações rigorosas. Mesmo tentando se justificar, não conseguiu refutar as provas que Ana havia reunido. Os documentos enviados à vigilância sanitária ajudaram a escancarar a verdade que ele tentava esconder. A verdade sobre o abuso de poder e a manipulação psicológica contra Lúcia. Numa manhã, enquanto Lúcia estava sentada em seu quarto, um funcionário do hospital entrou para avisar que alguém queria vê-la. Ela pensou que fosse Ana, como sempre, mas quando a porta se abriu, ficou surpresa ao ver sua mãe, Dona Rosa. Lúcia olhou para a mãe, sentindo um misto de confusão e tensão. Sua mãe, que havia lhe dado um tapa no hospital, agora estava ali, diante dela, sem o olhar de hostilidade de antes. Dona Rosa se aproximou da cama de Lúcia, e dessa vez, seus olhos não mostravam raiva. Mãe! Lúcia disse, com a voz embargada, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Dona Rosa sentou-se ao lado da cama, o olhar cheio de arrependimento. Me perdoa, Lúcia. Eu não sabia o que você estava passando. Eu errei por não ficar do seu lado. Disse ela, com a voz trêmula, apertando as mãos como se quisesse expressar seu remorso mais profundo. Deixei minha raiva me cegar e não acreditei em você. Me desculpa de verdade. Lúcia olhou para a mãe, ainda sentindo dor em seu coração, mas algo dentro dela se acalmava. Mesmo que ainda não conseguisse perdoar por completo, ao menos ela estava ali, reconhecendo o erro. Mãe! A senhora acredita mesmo em mim agora? Lúcia perguntou, com os olhos marejados. Dona Rosa assentiu, segurando com carinho as mãos de Lúcia. Eu errei, minha filha. Eu não acreditei em você, e é disso que mais me arrependo. Quero ajudá-la. Vou fazer tudo o que puder para que você não sofra mais. Lúcia sentiu um calor estranho se espalhar pelo peito. Depois de tudo o que havia acontecido, finalmente recebeu um pedido de perdão da pessoa que mais amava. Embora ainda fosse difícil esquecer o passado, uma parte dela começava a perdoar. Enquanto isso, as notícias sobre o Dr. Rubens e suas condutas impróprias começaram a se espalhar pela comunidade. Jornais, rádios e outros meios de comunicação rapidamente divulgaram o caso. Rubens foi preso e passou a enfrentar acusações graves de abuso da prática médica para benefício próprio e manipulação de pacientes. Ana recebeu muitos elogios por sua coragem ao expor a verdade. Ela não apenas ajudou Lúcia, mas também impediu que outras pessoas tivessem que passar pelo que Lúcia sofreu. Embora Ana não buscasse reconhecimento, ser reconhecida era parte do valor de seus esforços incansáveis. Nós conseguimos, Lúcia, disse Ana ao visitar Lúcia. Agora podemos ficar tranquilas sabendo que o Dr. Rubens não poderá mais machucar ninguém. Lúcia olhou para Ana, os olhos brilhando de gratidão. Obrigada, Ana. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Você é a melhor amiga que eu já tive. Ana sorriu, mas seus olhos brilhavam como se também sentisse felicidade ao ver Lúcia aos poucos recuperar sua confiança e esperança. Era o que eu precisava fazer. Sempre acreditei que a verdade venceria.
E hoje, vimos isso acontecer. Lúcia não conseguia deixar de sentir algo quase mágico dentro de si. Ela não era mais a paciente frágil, não era mais a mulher abandonada. Ela era uma mulher forte, que se levantou e lutou pela verdade. Embora ainda tivesse desafios a enfrentar, ela sabia que não estava mais sozinha. Quando Dona Rosa se despediu, Lúcia permaneceu sentada na cama, sentindo seu coração mais leve do que nunca. Olhou pela janela, onde a luz do sol brilhava, e se perguntou sobre o futuro. Tudo já não era mais tão sombrio. Ela havia sobrevivido ao pesadelo, e agora, estava pronta para sair e abraçar uma nova vida. A história de Lúcia traz uma lição importante sobre a força da resiliência e a fé na verdade. Mesmo sendo mal compreendida e enganada, Lúcia nunca desistiu da luta por justiça. A narrativa também destaca a importância de apoiar os outros quando eles mais precisam, além de encarar os próprios erros e assumir responsabilidades. No fim, a perseverança e a coragem de buscar a verdade trouxeram justiça e abriram caminho para uma nova oportunidade de vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.